Mais uma vez, com a permissão do nosso bom Deus, mais uma vez estamos aqui para a glória do Senhor, programa Casa do Senhor na TV, pela TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET Claro, aplicativos também aí, nós temos também o aplicativo Sou TV e outros mais canais de streaming. Então, muito obrigado por você que está aí do outro lado da telinha, sempre nos prestigiando. Você, meu amigo do Facebook, que clicou agora aí, também venha participar conosco, hein? Ó, você que está ao vivo, tá bom? Venha participar conosco, não deixe de deixar sua mensagem aí, ou mesmo pergunta pertinente ao assunto que nós vamos tratar no dia de hoje. Quero já começar o programa aqui mandando um abraço pro meu querido amigo Serginho, ele que é lá da padaria Gabi e Júlia, padaria do Rubinho, né, ali no Corte 8, sempre preparando aquele café com leite que eu sempre estou lá, né, aquele pão na manteiga delicioso. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado todos que trabalham aí, né, a Regina, todos. Se eu falar nome, pode faltar o nome de alguém, então seria indelicado com aqueles que faltarem, porque me recebem muito bem. Rubinho também, um patrocinador do programa Casa do Senhor. Meu amigo barbeiro, ele também que faz a minha barba ali, sempre com muito carinho. Guilherme, meu irmão, é sempre um prazer estar contigo e falando assuntos pertinentes ao reino. Não é só fazer a barba, também é conversarmos assuntos pertinentes ao reino. Gente, olha, hoje Deus nos permitiu ter aqui uma pessoa especial, que eu estava orando a Deus, pedindo a Deus, Senhor, nos orienta quem nós devemos trazer para conversarmos assuntos pertinentes ao reino. E aí Deus me levou ao nosso seminarista Alex Falcão. Ele que também é filho na fé ali, né, do nosso pastor Eduardo Baptista, da Igreja Vida. Pastor Eduardo Baptista é uma pessoa que nós temos um profundo carinho e respeito. Posso dizer que ele é um mentor meu, que me acolheu, me abraçou, mesmo eu não sendo de lá, mas ele fez o seu papel de pastor, de cuidar, de zelar, sempre que estamos com dificuldade, leva o nosso abraço. Eu queria que você pudesse dar a sua saudação para todos que estão em casa nesse momento. Amém. Uma boa tarde a todos vocês que estão em casa, nos assistindo e participando desse programa. E eu quero dizer que é uma grande honra participar desse programa aqui com o Mário Roberto, conversarmos acerca de coisas do reino, né? E espero que de fato cada um de vocês sejam muito abençoados pela palavra do Senhor que será liberada aqui nessa tarde. Amém, meu irmão, amém. Manda um abraço lá para o pessoal da Vida lá. Ó, quero aproveitar e deixar um abraço grande, né, para todos os meus irmãos da Igreja Vida, pro meu querido pastor Carlos Eduardo Baptista, um grande amigo, mentor, paizão, e que o Senhor continue o abençoando poderosamente. Casado. O nome da esposa, manda um beijo. Com a glória de Deus. Um beijo grande para minha esposa Alessandra Falcão, que ficou em casa, para as minhas duas filhas, Isabela e Alice, para minha mãe Nilza, que me sustenta em oração. E graças a Deus estou aqui de pé por causa da oração dessa mulher. Amém. Lá você é morador daqui mesmo de Duque de Caxias, não é isso? Jardim Metrópole, né? Isso. Precisamos orar muito pelo nosso bairro, né? As igrejas precisam, eu acho que as igrejas hoje precisam se concentrar mais em fazer a unidade para orarmos pelo nosso município, Duque de Caxias, que não só do Duque de Caxias, né, mas todo o Rio de Janeiro carece dessa unidade, né, de oração, né? É verdade, precisamos de fato mergulhar nesse propósito, né? E esse de fato é o papel da igreja, é fazer diferença no local em que ela foi implantada, sustentando em oração, ajudando as pessoas, contribuindo, né, para a melhoria de uma sociedade. Sim, nós temos o quadro, que é o quadro Vídeos Gospel da Internet. E nesse quadro, nós trazemos alguns vídeos que catamos ali na internet, ali, né? E aqui a gente traz para debater. Eu queria, antes, né, de mostrar o vídeo, eu queria saber sua opinião, porque algumas pessoas são contrárias à internet. Qual a sua opinião em si sobre a internet? Eu faço essa pergunta, né, porque eu até escrevi aqui, porque muito tempo fomos ensinados dentro das igrejas de uma forma. E tenho visto hoje, por intermédio da internet, ensinos com coisas diferentes. E muitas das vezes esses que nos falam estão do outro lado. Vou falar assim, o lado da bolha pelo lado de fora. Muitas pessoas falam que por estar do lado de fora, às vezes tem uma percepção um pouco melhor. E aí a gente vê que são coisas que... Existem coisas que a gente precisa jogar fora e existem coisas que a gente precisa reter.
Como o irmão vê essa posicionamento hoje da internet dentro, quando ela se pronuncia na parte de reino, parte de igreja em si, com os ensinos que ela traz? Como o irmão vê? Olha, eu sou um grande fã dessa tecnologia, né? Sim. Que é a internet. Eu sou muito suspeito em falar disso, porque, inclusive, no meu meio também profissional, eu utilizo da internet. Ela é uma excelente ferramenta de trabalho. Não somente uma ferramenta de trabalho, mas ela também é uma excelente ferramenta de evangelismo, uma ferramenta de transmissão de conhecimento, né, de compartilhamento de conhecimento, e assim como um medicamento. Eu costumo dizer que a internet ela é como um medicamento. Precisa ser tomado, utilizado da forma correta, porque em excesso ou de forma inadequada pode matar também. Exatamente. Então, tudo depende de como a pessoa faz o uso da internet, né? De uma forma geral, eu vejo a internet como uma bênção de Deus para os tempos atuais. E assim, quando a gente fala, quando vamos ler muitas coisas pertinentes ao reino, ela entrega muitas coisas que são pertinentes àquilo que a gente está passando mais tempo lendo, né? Eu acho que é o algoritmo que faz essas coisas de nos bombardear de informações de acordo com o nosso gosto. Então, e ali a gente vai ver dois tipos. Algumas informações, como eu te falei, que a gente precisa jogar fora, e outras que a gente precisa guardar, né? Dentro disso, você tem visto mais coisas que se pode, que confrontam o evangelho atual, daqueles que são mais críticos à internet, daqueles que gostam mais do culto dentro da igreja. Como você vê, assim, mais ou menos assim, como é que tu faz esse balanceamento, a sua opinião em si? Olha, eu acho que a internet ela entrega tanto conteúdos muito bons quanto conteúdos muito ruins, né? E eu acredito que talvez até numa mesma proporção, eu nunca vi um dado ou uma medição acerca disso, né? Mas eu vejo que a cada dia tem crescido muito o número de pessoas que utilizam da internet, né? Não com o propósito de acrescentar ou agregar algo no reino, mas no propósito de mostrar algumas coisas, mostrar algumas críticas. Muitas delas são pertinentes e são muito válidas, e muitas outras precisam ser filtradas e deixadas de lado para ser esquecidas. É, né? Importante a gente estar sempre lendo a palavra de Deus. Isso é o fundamental. Indispensável. Para a gente ter o alicerce, desse alicerce a gente saber colher das coisas boas e das coisas ruins que a internet nos traz, não é isso? Exatamente. Amém. Gente, a gente vai começar então aí, tá, os vídeos gospel da internet. Quero dizer para você que está nos acompanhando ao vivo pelo canal do YouTube, TV Metropolitana Rio, não deixe de mandar sua mensagem, tá legal? Então, vou pedir a produção para soltar o primeiro vídeo, por favor. Congrega, mas quer criticar a igreja. Nunca pregou, mas quer criticar quem está pregando. Não se submete ao pastoreio e a nenhuma liderança, mas quer criticar os pastores. Hipocrisia é a arte de exigir dos outros que não se pratica. Eita, que mensagem forte! Fala, Deus! Um beijo, Deus é contigo. Ela é engraçadinha. A gente trouxe isso daí, né? Porque tem algumas coisas que até conflitam comigo, tá? Até conflitam comigo daquilo que ela fala. Então eu queria poder mastigar um pouco mais ali, que são palavras fortes. Eu tenho certeza que tem um monte de gente no vídeo dela falando, fala Deus, eita glória, né? Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho mais. Ela diz, não congrega, mas quer criticar. Nunca pregou, mas quer criticar quem está pregando. Não se submete ao pastoreio de nenhuma liderança, mas quer criticar os pastores. Hipocrisia é a arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica. Bom, no teor, né, daquilo que ela fala, eu boto aqui. Por que a crítica sempre levada para o âmbito da desconstrução, ao invés de levar ao crescimento? Por que se analisam quem falam, ao invés de analisar o que está se falando? Eu vejo isso como um grande erro de quem recebe a crítica, né? Eu costumo dizer que para lidar com a crítica é necessário a gente saber qual a razão dessa crítica e o porquê ela acontece. Precisa-se primeiro fazer uma análise e compreender qual é a intenção da crítica. A partir daí, tomar algumas decisões para conseguir lidar com a crítica. Na maioria das vezes, as pessoas têm dificuldade de lidar com a crítica quando ela vem de alguém que não é um exemplo, né? Porque eu costumo muito dizer que, não só eu, mas outras pessoas dizem por aí também, que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Uhum. Então, quando se
exerce uma crítica ou você expõe uma crítica com a intenção de ajudar, logo ela vem acompanhada de uma solução. Agora, quando as pessoas apontam um erro, mas não conhecem uma solução ou não sabem como resolver um problema, ela se torna só mais uma das que também errariam estando naquele ponto de vista. E acaba sendo mais difícil lidar com isso dessa maneira, né? Eu concordo, em parte, contigo. Contudo, nós vimos a música Evangelhos de Fariseus. As pessoas, para justificar algo que ali poderia ser levado como uma crítica construtiva, se eu faço, eu preciso melhorar, as pessoas foram para o pessoal dela. E eu vejo muito isso por parte de muitas pessoas que querem tirar o foco daquela... Acontece muito em casais. Se minha esposa chegar para mim e falar, você deixou a toalha molhada em cima da cama, ao invés de eu corrigir que a toalha não deve ficar em cima da cama, eu vou falar, mas e você que faz isso, isso e isso? É um erro, acho que é um erro de ser humano, um erro de ensino de liderança que nós temos que combater. Como o irmão pode ver, como a gente pode levar isso como um propulsor para melhorar os dias atuais? Exatamente o que você falou, Mário, isso é muito importante. As pessoas acabam que, para justificar os seus erros, elas procuram apontar erros dos outros. Isso. Ao invés de olhar para dentro de si, fazer uma autoanálise e ver naquilo que precisam melhorar. Mas eu acabo vendo que isso é um erro do próprio ser humano, né, em toda a sua construção da sociedade, o que ele já veio aprendendo desde criança, o que ele vê, presencia dentro das suas casas, o que ele presencia nas escolas, na sua própria igreja ou no lugar em que ela está inserida. Então a gente precisa de fato se atentar a isso na construção da identidade da pessoa como ser humano e como indivíduo na sociedade, para que lá na frente a gente tenha pessoas que sejam capazes de pensar, de raciocinar e decidir, e não pessoas que apenas ouvem coisas, não conseguem interpretar aquilo que estão ouvindo e procuram sempre apontar os outros como um defeito para justificar as suas falhas. Então, olhando para aquela câmera ali, tá? Para a câmera lá, fala para aquela pessoa que, se porventura, né, ela age dessa forma, que ela precisa, antes de tudo, analisar, corrigir e então se posicionar na correção, primeiramente, independente de quem fale, não é isso? Exatamente. Manda uma mensagem para aquele que está em casa lá, para que essa pessoa possa entender, né? Porque às vezes a gente fala e... Não, mas é o Mário Roberto falando. Não, mas gostaria que o seminarista pudesse falar novamente para quem está em casa ouvindo uma palavra de reflexão. É de fato importante que você faça uma autoanálise sempre que receber uma crítica, independente de quem vai fazer essa crítica, sendo a pessoa para você um exemplo bom ou um exemplo ruim, né? O que você puder utilizar para crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento ministerial, tome dessa crítica como algo que vai ser uma ferramenta para te impulsionar e te levar a lugares que você ainda não chegou. Amém. Impulsionar, essa palavra é formidável. Eu uso propulsor, né? Porque quando a gente transforma algo mal em coisa boa, que na verdade nem sempre é mal. Às Exatamente. vezes a crítica ela não pode vir da forma melhor, com som que a gente gostaria, né? Mas vai me fazer ser uma pessoa melhor. E isso é fundamental, né? Nós temos aqui uma outra pergunta referente ainda a esse vídeo. Ela fala assim, ó, não se submete ao pastoreio e a nenhuma liderança, mas quer criticar os pastores. E aí a minha pergunta, né? O que acha dessa colocação? Eu acho excelente essa colocação, porque ela pode ser levada para todas as áreas da nossa vida, né? Quando eu assisti esse vídeo, eu vi uma criança, né, com a mentalidade que muitos adultos deveriam ter, né? Porque é muito fácil a gente julgar o erro do outro quando nós não conhecemos o estado do outro. Uhum. E é preciso a gente analisar uma série de fatores, né? O estado psicológico da pessoa, a condição em que a pessoa se encontra e as habilidades que a pessoa tem. Tudo isso é diferente dos nossos. Então nós não podemos nos usar como um termômetro para julgar o que a outra pessoa faz. Mas sempre que pudermos estender a mão com a intenção de ajudar e auxiliar e não apenas de colocar pessoas para baixo no intuito de fazê-las desistir dos seus propósitos. Então, né? E aí isso está falando no caso da crítica à liderança, né? Agora eu queria perguntar, né, em cima disso ainda, não se submete aos pastores e a nenhuma liderança. Como o irmão vê, aqui vai um pouco, né, para aquela colocação de desigrejados. Como o irmão vê essa situação hoje dos desigrejados? Porque a pessoa, às vezes, ela acaba olhando, não concorda com isso, não concorda com aquilo, acaba não se desviando de Deus,
mas não cultuando ao Senhor, de repente, determinada igreja. Desigrejados a gente vê que ele é um termo bem novo, né? Ele começou a ser usado há pouco tempo, né? Mas a gente vê que é um grupo de pessoas que cresce a cada dia, na mesma proporção que eu costumo dizer que a porta da frente da igreja está aberta, a porta dos fundos também está, porque geralmente numa mesma proporção que entra tem saída, isso precisa ser observado, né, e analisado e discutido as razões pelo qual isso tem acontecido. Porque a igreja ela é de Cristo e ela precisa ser uma igreja santa, né, assim como Jesus Cristo ele é santo. Quando a gente olha essa questão dos desigrejados, algumas pessoas que estão fora criticando quem está dentro, isso é algo que precisa de fato ser analisado com muito critério e com muito cuidado. Porque certamente essa pessoa que está fora, falando de quem está dentro, na maioria das vezes, quase em todos os casos, ela saiu ferida com algo. Mágoa, rancor. Exatamente. E quando alguém está ferido, cada um dá aquilo que tem. Se uma pessoa está ferida, ela não pode dar cura. Ela vai tornar outra pessoa ferida também. Então a gente precisa olhar, não com um olhar de julgamento para essas pessoas, mas procurar compreender o pensamento delas e permanecer de braços abertos, de mãos estendidas, tentando ajudá-las naquilo que for necessário. Então, mas aí também não cabe aquela coisa da reflexão, porque muitas das vezes, mesmo com mágoa, rancor, pode vir algo dali que necessita ser mudado dentro da igreja. Sim, com certeza. Sempre haverá algo a ser mudado dentro da igreja, né? Porque quando a gente olha a igreja ele pode ser interpretado de algumas formas diferentes. Hoje, quando nós falamos vamos à igreja, nós estamos referindo a um lugar físico. A instituição. Né? A instituição. A um local físico onde nos reunimos. Mas quando nós olhamos o termo igreja, ele quer dizer eclesia, que significa um ajuntamento de pessoas ou uma assembleia. Então, só é igreja quando há uma assembleia e um ajuntamento de pessoas. Fora disso, é apenas um prédio. Então, quando a gente olha por essa ótica, a gente consegue entender e compreender coisas que a gente não compreenderia quando a gente acaba generalizando o conceito igreja. Então, essa comunhão dos santos, né, que nós temos, a gente vai falar um pouco mais ela sobre no outro vídeo, mas eu vou ainda continuar nesse tema aqui, porque eu trouxe aqui, eu sempre pergunto para todos os pastores, um versículo que eu vejo Jesus Cristo como o início da igreja. Eu não consigo ver em Atos lá, não. Eu vejo Jesus Cristo, que ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele presente, ali a comunhão dos santos e seus discípulos junto com ele. Então eu vejo a igreja já ali. E quando algumas pessoas colocam naquela posição, você tem que estar na igreja, às vezes essa imposição assim, eu fico um pouco... eu não consigo gerir muito bem essa imposição, né? Porque quando Jesus está aqui, acho que é Marcos, tá? Eu não anotei aqui, infelizmente. Marcos, no seu capítulo, né? Eu sei que é o 38, vai fazer assim. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos Desculpa, vou botar aqui, ó. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, ao qual não nos segue, e lhes proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Marcos 9, 38 e 40. Então, aqui Jesus, ele sendo igreja, ele sendo corpo, ele sendo cabeça da igreja, tendo o corpo da igreja, ele não faz imposição para aquele o seguir. Mas hoje nós vemos as pessoas falando, que colocando sempre com a conotação negativa aquele que não segue, mas ainda assim pratica os atos de Jesus. E aí o que eu queria, assim, eu estou te pegando meio que de surpresa com essa pergunta, se porventura, assim, não quiser responder, quiser pular, tudo bem, não tem problema. Mas como o irmão vê essa situação? Olha, assim como nós olhamos esse relato em Lucas aí, né, onde João diz aí, mestre, em Marcos, né, em Marcos também tem Lucas 9, 49. Então são duas referências ali. Quando ele diz: Mestre, vimos que em teu nome estava expulsando demônios, e procuramos impedi-lo, pois afinal ele não é um dos nossos. Jesus disse para que não os impeçais, né? Não os impeças. A palavra de Jesus também diz que naqueles dias muitos
falarão: em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei, em teu nome salvei pessoas, mas o próprio Eterno vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Jesus Cristo tem poder, né? O Eterno, ele libera essa autoridade sobre a nossa vida. Não significa que pelo fato de alguém expulsar um demônio no nome de Jesus Cristo que tenha comunhão com ele. É algo bem diferente. Então, mas aí que tá. Naquele dia, quem vai dizer essa palavra que o seminarista me citou vai ser Jesus, porque ele sonda os nossos corações, conhece nosso deitar e nosso levantar. Exatamente. Ele vai buscar a igreja, mas nós não temos essa condição de saber discernir aquele que é o que não é. E às vezes eu vejo, né, muitas das vezes, as pessoas colocando como desigrejado como se fosse uma pessoa ruim e que vai para o inferno. Porque a igreja é a salvação. Eu acho que tem que haver o meio termo. Bom que se vá para a igreja. Bom que se vá para a escola dominical. Bom que se vá para cada culto. Mas aquele que, de repente, acha que é mais viável neste momento estar adorando a Deus, fazendo a obra do Senhor fora, eu não posso colocá-lo como uma pessoa ruim. Fala, por favor. Exatamente. De forma alguma, nós podemos colocar essas pessoas que não querem, por alguma razão, estar em uma congregação ou em um ajuntamento de pessoas como pessoas ruins, né? Nós devemos de compreender a razão pela qual elas estão lá. De fato, nós olhamos as escrituras e a salvação não está atrelada a estar no local de igreja, mas Exatamente. Existem conselhos para que a pessoa esteja em um lugar em que ela faça, que ela esteja participando do corpo de Cristo. Quando nós olhamos o Evangelho de Cristo, né, ele é um evangelho que ele é vertical e horizontal. O Evangelho da cruz, como a cruz, vertical Correto. E horizontal. Então, isso já indica que nós devemos ter comunhão com Deus na vertical e nós devemos ter comunhão com o próximo na horizontal. Se um desses falta, há algo incompleto ainda na vida da pessoa como cristão, como alguém que de fato, né, decide a ser um discípulo de Jesus Cristo. Então, eu vejo essa horizontal e a vertical colando, a vertical está colando muito próximo da horizontal. A horizontal é aquilo que nós entendemos e a vertical é aquilo que Deus nos manda falar, fazer. E muitas das vezes, impulsionados por alguns pensamentos, por algumas doutrinas, por algumas formas, a gente está fazendo com que, colocando pessoas que às vezes está fazendo a obra, como aquele dali, expulsou o demônio em nome de Jesus. E foi ali absolvido pelo Senhor. Não, Jesus repreende o discípulo, aquele que estava com o Senhor. Então eu vejo, sabe, que a liderança e todo o corpo eclesiástico precisamos ter esse cuidado, que nem todos que estão fora da igreja, assim como também nem todos que estão dentro, alcançarão a salvação. Exatamente. E nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Mais ou menos isso? Exatamente. Quando o próprio Jesus diz que naqueles dias haverão muitas surpresas, né, onde ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço, a gente acredita que, de fato, muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje não serão salvas, muitas que estão lá serão, muitas que hoje não estão dentro serão salvas, e muitas também não serão. É porque só quem conhece o coração humano é o Senhor Jesus Cristo, né? Agora, quando eu costumo dizer que quando a gente fala de igreja, de ajuntamento e de assembleia, eu costumo dizer que é para que nós sejamos participantes do corpo de Cristo na sua totalidade. Porque o próprio Jesus, ele diz em João 15, que ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo ramo que estiver fora de mim, para nada mais serve senão para ser cortado e lançado ao fogo, para ser queimado. Nós olhamos que se Cristo é o cabeça, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, nós precisamos estar conectados nele e gerando frutos, né? E eu não estou dizendo que é impossível, mas em todas as conversas e pessoas que nós conhecemos, é muito difícil dar fruto sem estar conectado, sem estar ligado, sem estar participante, porque a pessoa acaba caindo num processo de cansaço mental, esgotamento físico, vai caindo na mesmice, e quando a pessoa percebe, já se passaram vários dias, não orou, passou vários dias, não buscou, não teve comunhão com o próximo, e isso é que é perigoso. Não, sim, como eu falei, eu não sou contra, tá? Mas também eu não sou de impor, porque eu não estou no coração de ninguém. Como eu falei, tem pessoas que tá dentro da igreja e seu coração está longe do Senhor. E tem pessoas que estão fora, mas estão atuantes
Então, às vezes, fazer essa imposição, eu aprendi com o pastor Eduardo Baptista. Não podemos generalizar. Alô, exato, pastor Eduardo Baptista, tá vendo? Estou aprendendo com o senhor. Não podemos generalizar. Nós temos lá no YouTube o meu amigo Guilherme Ferreira, já colocou lá a bênção. A Dorama, conhece Dorama Oficial? Ela botou aqui. Ela também botou um sinal de oração aqui, né? Então, obrigado aí pela participação. Gente, vamos botar perguntas aí pra gente poder estar respondendo. Vem interagir com a gente. Vou pedir a nossa produção para soltar o segundo vídeo, por favor. Agora virou moda. Congrega onde? Na internet. Nunca viu o pastor dele. Nunca viu a membresia. São pastores virtuais, membros virtuais. Gente, eu estou preocupado. Pastores virtuais, membros virtuais. Isso é o cúmulo do absurdo. Jesus disse: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Um monte de desigrejados, o cara não frequenta mais igreja nenhuma. Fica debatendo na internet. Qualquer um que aparece pregando, ele escreve lá embaixo, simplesmente usado pelo diabo para afastar pessoas do reino. Um monte de escribas e um monte de fariseus. Perdão, um monte de saduceus e um monte de fariseus, mestres que nunca foram alunos. E Jesus disse: vocês não conhecem nada de escritura. Jesus falou para os mestres, que tinham muitos alunos: vocês não conhecem nada de escritura. E vocês erram, e erram muito. Mateus capítulo 22, versículo 29. E hoje... Então, nós vimos aí o pastor Abílio Santana, né? Nós não vamos aqui entrar no método do pastor em si, vamos só debater aquilo que ele falou ali, né? E ele fala congregar na internet. Nós acabamos até entrando um pouco nesse assunto, né? Sobre congregar na internet. Ele também fala, nunca viu o pastor dele, né? Da pessoa que está ali. Pastores virtuais e membros virtuais. Um monte de desigrejados. Ele fala das pessoas que respondem com críticas, né, nos comentários e acabam sendo pessoas usadas para afastar pessoas do reino. Um monte de escribas e fariseus, e os condena. Bom, queria saber se o seminarista Alex Falcão concorda com a fala do pastor. Olha, dizer que a gente concorda em tudo é um pouco complicado, porque eu não conheço o contexto desse vídeo e da sua indignação. Mas, de fato, nós observamos hoje que, como eu falei no início, a internet ela é uma excelente ferramenta. Se for bem utilizada, ela também pode ser uma ferramenta de morte, se mal utilizada. E, de fato, hoje existem muitos vídeos, muitas coisas que, ao invés de trazerem vida, matam. Né? Por exemplo, uma pessoa que está iniciando a sua caminhada na fé, ela precisa de olhar para o Evangelho de Cristo como de fato ele é. Ela não precisa de pessoas que fiquem trazendo, por exemplo, problemas que existem dentro de algumas igrejas para que ela já tenha receio de entrar. Eu vou citar um exemplo. Igreja, todas elas terão problemas. Sim, sim. Eu não conheço uma igreja perfeita. Verdade. Né? O dia que eu encontrar uma igreja perfeita, eu não vou para ela, porque no dia que eu chegar, ela vai se tornar imperfeita. Nós somos imperfeitos. Ela é constituída por pessoas com problemas, que têm personalidades diferentes, que pensam diferente, e isso é que é o bacana. Poder congregar no meio de pessoas assim que pensam diferente. Quando a gente olha para essa fala dele, dizendo que pessoas que estão fora, criticando pessoas que estão dentro, né, pessoas que hoje, pastores de internet, de fato, eu não conheço um respaldo bíblico para dizer que existem ou que existiriam, ou que é possível ser um pastor de internet. Porque primeiro que Jesus Cristo ele diz que eu sou bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como pode alguém que pastoreia pela internet não estar vivendo uma vida, né, bem próxima do seu discípulo, da sua ovelha,
conhecer as suas necessidades, ser um intercessor na hora que precisa, lhe estender a mão, carregar no colo se for possível. Então, o ministério pastoral, eu estou iniciando o ministério pastoral, né, sob a liderança do pastor Eduardo, tenho visto o exemplo que ele tem, como ele se entrega às vidas e cuida das ovelhas, né? Uhum. E você também o conhece, sabe muito bem disso. Então, isso é pastorear. Não, como é que nós vamos conseguir fazer isso estando à distância? O pastoreio à distância, como hoje a internet tem facilidade de faculdade à distância, mas o ministério pastoral, eu não acredito que seja possível fazer dessa forma. Olha só, eu confesso que eu ainda estou me perguntando sobre esse tema. Por quê? Ele pergunta, né? Congregar hoje pela internet não é válido, certo? Segundo a opinião dele. Uhum. Mas na pandemia foi válido. Mas na pandemia nós achamos válido, porque não podíamos sair. Então, naquele momento foi válido. E agora, na segunda opinião ali do pastor ali, não foi válido. Então eu fico me perguntando, calma aí, então naquela época então nós não congregamos, não fomos igreja? Não fomos... os santos que nos reunimos de forma virtual para adorar e glorificar o nome do Senhor pela internet ou telefone, não foi feito um trabalho de pastoreamento, de pastorear, né, vidas, cuidar de vidas. Então, eu fico me perguntando justamente por isso que eu até te perguntei a primeira pergunta da internet em si, porque nem sempre a gente precisa estar perto. Se porventura eu posso ligar para a pessoa, é claro que é sempre bom o presencial, porque muitas das vezes um abraço faz uma diferença, um olhar faz uma diferença. Exatamente. E muito grande. Mas quando de repente a pessoa ela faz esse ministério no qual ela também agarra, no qual também ela abraça, ela cuida, ela zela, ela até oferece dinheiro para as pessoas que estão com necessidade. E aí vamos desprezar essa nova estratégia que Deus nos deu? É essa pergunta que eu me faço. Eu gosto muito de observar, eu sou até grato por essa pergunta, né? Eu vejo, como eu disse, eu vejo a internet como uma ótima ferramenta e uma ferramenta de Deus, porém quando ela é bem utilizada. Na pandemia nós fomos impedidos de estar juntos num local por uma questão de saúde mesmo, porque nós não poderíamos estar num lugar, né, e descumprindo leis também que são estipuladas por homens, o Ministério da Saúde proibiu, então nós precisávamos preservar a nossa vida e compreender o que estava acontecendo, né? Então nós olhamos em Atos 5, a palavra de Deus diz, todos os dias nos templos e nas casas, eles não deixavam de anunciar a Jesus Cristo. Sim. Se por um impedimento a pessoa não possa estar no templo, eu não vejo problema nenhum dela fazer o seu culto em casa, prestar o seu culto em casa e participar. A questão é, o coração dessa pessoa, no que ele está. Se não é um impedimento físico, se não é uma questão de saúde, se não é uma questão de deslocamento, se essa pessoa não faz questão de estar no corpo de Cristo, na verdade essa pessoa precisa ser cuidada, precisa ser tratada. A questão é onde está o coração dela. Porque alguém que está, eu não consigo ver alguém que está com o coração saudável, com o seu coração em paz e que entende, compreende que a igreja, o local em que nos reunimos, não é para participar de um culto, mas é para prestar um culto a Deus, não sinta o desejo de estar junto com outras pessoas nesse mesmo propósito. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho para que essa pessoa sentisse o desejo de ficar em casa. Não a julgo por isso, mas é necessário olhar com um olhar bem cuidadoso, né? Porque alguma coisa sempre tem. Eu sei, mas ela vai estar sendo tratada. É tratamento para poder chegar naquele grande dia e ter seu nome escrito no livro da vida. A pergunta que eu vou fazer aqui, olha só, fala assim, ó, essa reunião dos santos não pode ser também pela internet, não pode ser das duas formas, das duas maneiras, para uns de forma presencial e para outros de forma virtual? Ou precisa ser, tem que ser a reunião dos santos, tendo cabeça como Jesus, precisa ser presencial? Olha, eu não vejo como uma obrigatoriedade de ser presencial. Como não é uma obrigatoriedade. Eu não vejo como uma obrigatoriedade. A tua opinião, né? No caso. Exatamente. Sim. Porque eu não encontro um respaldo bíblico para obrigar pessoas a estarem nos locais. Mas nós vemos que há recomendações bíblicas para que seja
é feito dessa forma? Para que as pessoas congreguem, né? Porque a Bíblia vai dar várias referências, como nós somos o templo, né? Quando Jesus ele diz para Pedro ali, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele vai dizer o seguinte, olha, quando ele pergunta a Pedro, e tu, quem dizes que sou? E Pedro tem uma revelação de Deus e ele diz o seguinte, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois é, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre a tua vida, eu inicio um projeto, uma assembleia, um ajuntamento de pessoas. E a partir daí nós vemos o crescimento da igreja, né? Graças a Deus pela perseguição ali dos apóstolos, dos discípulos lá atrás. O evangelho chegou até nós hoje, porque senão não teria chegado. Mas se hoje nós olhamos como alguém que só quer receber e não como alguém que quer dar, será que nós estaríamos sendo ingratos com Cristo? Porque eu vejo que eu não fui chamado só para receber. Talvez eu poderia ficar em casa assistindo um culto pela internet e receber de Deus. Mas para que eu vou ser cheio se eu não estou disposto a sair e me esvaziar e contribuir e dar ao próximo? Mas aí cabe aquele que está ensinando e de pregar o evangelho. Não é ficar dentro de casa, receber dentro de casa. E porque não adianta, seja dentro da igreja, ele ir para a igreja também e só receber e voltar para casa. Exatamente. É em vão. É em vão. O que se dá é o ensino que sai da palavra, da parte de Deus, a importância dele ser um praticante da palavra de Deus. Agora, o que eu quero trazer aqui é como ele vai receber essa mensagem, presencial ou virtual. Que algumas pessoas, pelo que eu entendi do vídeo que ele coloca ali, ele coloca como não pode ser um pastor virtual. E eu confesso que eu ainda não consegui digerir aquilo que ele falou, porque eu tenho uma visão um pouco diferente, por isso que eu estou te perguntando e queria saber se tu pensa também diferente, né? Quando nós olhamos para as escrituras, nós precisamos compreender também a cultura dos povos, né? Quando Jesus, muitas das coisas que Jesus falou por parábola, ele falava de forma que as pessoas podiam entender porque fazia parte ali do ciclo de vida, da forma como eles viviam. Quando a gente olha ali a palavra pastor, nós vamos ver que o pastor ele tinha uma função de cuidar das ovelhas, né? E o pastor ele não segue empurrando as ovelhas. O pastor ele segue à frente, as ovelhas seguem atrás do seu pastor. Quando a gente olha na história do povo de Israel, a gente vai ver que existe uma diferença entre o pastor e o homem que é contratado para abater as ovelhas. Eu não sei se você já se pegou com essa curiosidade de saber qual era a diferença entre os dois. Não. O pastor, ele vai à frente, as ovelhas sentem o seu cheiro, ouvem a sua voz e o acompanham porque elas sabem que ele está as levando para um lugar seguro. E o homem que é contratado para matar as ovelhas e levar para o abatedouro, ele vai atrás empurrando as ovelhas. Então eu não vejo como ser um pastor sem ser exemplo, sem estar na frente conduzindo as suas ovelhas. Servindo de exemplo, dando o primeiro passo, o próprio Cristo diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele já disse, eu estou indo à frente, vocês venham atrás de mim, sigam os meus passos e façam o que eu estou fazendo. Entendi. Então eu não consigo compreender como um pastor conseguiria pastorear alguém sem ser esse exemplo, sem ir à frente, mostrando na prática como fazer, como evangelizar, como cuidar e como ter essa proximidade com as suas ovelhas e carregá-las no colo, né? Entendo respeito, né? Respeito. Nosso horário está um pouquinho já adiantado, porque a gente vai falando assunto pertinente ao reino. Exatamente. Corre, né? Deixa eu ver aqui, para a gente poder... O nosso chamado é ir e pregar o evangelho. Nós temos enfatizado demais com as pessoas... para se congregar, onde ela deve congregar. Nós não deveríamos gastar mais tempo investindo na pregação de salvação, de arrependimento? A pregação de arrependimento e salvação, ela tem que ser uma pregação em que ocorre em todos os cultos. Né? Porque eu costumo dizer que se hoje, nos dias atuais, nós vemos de fato muitos pregadores de internet que não têm comunhão com Deus, ou que não tem intimidade com Deus, pela forma como pregam a palavra, isso é muito perceptível. Pessoas que, na maioria das vezes, são os chamados teólogos de internet, que assistem um vídeo sobre teologia e já se sentem teólogos, mas não se deram o trabalho de sentar, estudar e aprender com quem já conhece o caminho, para compreender de fato o que diz as Escrituras. Então, quando a gente precisa olhar para isso com esse olhar bem crítico e bem clínico, para poder a gente compreender de fato o que está ocorrendo. Então, mas hoje eu vejo muita mensagem, você vai vencer, você vai ser curado, você vai conquistar, você vai ser um monte de coisa. Mas não estou ouvindo mais a palavra de arrependimento. Isso para me converter, para me mudar meus atitudes, eu se voltar a ser uma nova, para me ser uma nova criatura.
Não temos visto isso. E nós temos debatido tanto, passamos um tempão aqui conversando, né, sobre alguns outros temas, e esse é o mais importante de todos. Eu não vejo a igreja enfatizando, botando na internet, fazendo com que aquilo dali viralize. O que está acontecendo? Eu não poderia dizer que eu não vejo isso ocorrer, mas eu seria em menor número. De fato, isso ocorre nos dias atuais, porque a gente acaba vendo, né, que hoje muitas pessoas estão se levantando como líderes evangélicos porque veem a igreja como uma instituição que vai trazer recursos financeiros para si próprio. E nós precisamos analisar quem de fato é levantado para Cristo para ser um pastor. Isso é um ministério que é dado por Deus. Isso é algo que vem de Deus, não é algo que vem do homem. Uhum. E a pessoa que tem essa chamada pastoral, ela compreende o chamado da cruz. E as suas mensagens, elas são cristocêntricas. Elas não podem ser antropocêntricas. E nós vimos hoje, quando a gente abre a internet, a gente vê, eu não diria que são pregadores, mas são coaches motivacionais que utilizam da palavra para atrair pessoas. Porque, de fato, hoje a internet dá dinheiro e nós precisamos compreender isso. E as pessoas estão utilizando desses artifícios para ganhar dinheiro. O mal do século, qual é? A depressão. Sim. Isso, nós sabemos que a cada dia aumenta absurdamente o número de pessoas com depressão, com crise de ansiedade. E logo, se alguém começa a falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, que massageia o seu ego, essas pessoas vão ser seguidas, essas pessoas vão lacrar e vão faturar na internet. Então se levantam muitas pessoas com mensagens antropocêntricas, colocando o homem no centro das coisas, como se Deus estivesse ao serviço do povo, né, que Deus vai dar, porque Deus vai fazer, porque Ele está a seu serviço, e as pessoas se sentem confortáveis com isso, e essas pessoas acabam seguindo. Tá havendo uma troca de valores. Exatamente. Produção, eu ia entrar no comercial, mas eu não vou chamar o comercial não, tá? Pode, dá pra pular? Faz um gestinho pra mim. Dá pra pular o comercial? Dá? Então eu vou pedir então pra gente entrar lá no terceiro vídeo, que fala a mensagem de Davi e Saul. Acho que eu nunca vi um vídeo que me marcaram tanto assim. Olha isso aqui. Se a gente colocar na balança, qual pecado foi maior? O de Saul, que ele desobedeceu ao Senhor, ou o de Davi, que adulterou, que matou? Aí a pessoa pode falar assim, Marcelo, mas não existe pecadinho nem pecadão. Existe sim, cara. Quando Jesus está diante de Pilatos, Jesus diz para Pilatos, né? Fica tranquilo, porque aquele que me entregou para você, pecado maior cometeu. Sim, então se existe pecado maior, existe pecado menor. Então na balança aqui humana, aos olhos humanos, quem foi que cometeu o pecado maior? Davi, mano. E por que Deus perdoa Davi e rejeita Saul? É simples, quando a gente olha para a história, a gente vai ver que Saul, ele não se arrepende pelo que ele fez, ele se arrepende pelo que ele perde. Porque Samuel, ele chega lá e começa a falar, poxa, você desobedeceu, cara. E ele começa a falar, não, mas é porque eu quis sacrificar. E ele vai argumentando com o profeta. E ele tem todo o argumento. Todo profeta fala assim, ó, hoje o Senhor arranca o trono de você. Aí o cara endoida. Aí ele bate a perna e rasga as vestes do profeta. Por quê? Ele não está arrependido pelo que ele fez, ele está arrependido pelo trono, pela coroa, pelo poder que ele estava perdendo naquele momento. E Davi, quando o Senhor fala para Davi, você pecou, cara, Senhor, arranca o trono, arranca a coroa, arranca os estados, arranca tudo. Só não tire de mim a sua presença. Era um cara estruturado na presença. Só não tire de mim a sua presença. Essa fala é muito importante. A pergunta que eu faço ao seminarista na igreja de hoje, os anjos das igrejas, homens que Deus escolheu, assim como Saul, deu vitórias e levantou suas obras, mas perder intimidade com Deus, e é só impressão minha que existe isso, ou qual a sua opinião? A maioria, não estou dizendo todos. Repete, por favor, essa pergunta. Eu gostaria de compreender melhor. Sim. Vamos lá. Na igreja de hoje, os anjos da igreja, os Saús, né? Que homens que Deus escolheu, deu vitórias, levantou suas obras, mas perderam a intimidade com Deus nesse processo. Tá tão lá em cima. Acabou que, assim como Saul, que ao invés de ter a visão de Davi, estava mais preocupado com o que tinha do que propriamente com a salvação, né? E alguns líderes, não quero dizer todos, mas uma grande maioria, na minha visão, uma boa parte tem perdido essa... está como Saul nos dias de hoje. Queria saber se a tua percepção é a mesma ou diferente da minha. Não, a minha percepção não é diferente da sua, não. De fato, a gente precisa olhar
se de fato essas pessoas foram chamadas por Deus, foram levantadas por Deus. Quando nós olhamos lá essa história de Saul, nós vemos que o povo, eles estavam sob a liderança ali, né? Eles tinham um líder, eles tinham um sacerdote, tinha alguém que governava o povo, e o povo clamou por um rei. O povo pediu a Deus algo que não havia uma necessidade de dar, porque o próprio Deus era quem governava o povo. E Deus permitiu. Às vezes, as pessoas, elas deixam de ter coisas, de receber coisas, porque elas pedem a Deus aquilo que não necessitam, tendo já o Senhor suprido. Mal, né? Tendo já o Senhor suprido todas as suas necessidades. Quando a gente olha para Saul, não muito diferente dos dias de hoje, pessoas que se intitulam líderes, né, pessoas que se intitulam pregadores, eles não têm uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com Deus, e acabam tropeçando no meio do caminho em virtude disso, porque eles esquecem quem de fato eles são. Se a pessoa esquecer, né, quem ela é e quem Deus é, ela vai se perder no meio do caminho. E todos os dias é necessário ter uma vida de busca, uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, para que essa vida de busca, de intimidade e comunhão com Deus, ela nos coloque exatamente no lugar em que nós devemos ficar e saber colocar o Senhor no lugar em que Ele merece na nossa vida. Verdade. Eu sempre falo que, assim, né, nós temos um programa de rádio, temos esse programa aqui, temos algumas músicas autorais. E se um dia me levar a locais mais altos, se eu porventura, se eu ver que para chegar lá e for para ser igual muitos hoje que infelizmente não vivem do Evangelho, Senhor, não deixa eu chegar. Eu acho que é esse o sentimento de Davi, não perder aquilo que ele tinha de maior, né, a santidade. Na igreja de hoje, eu vou fazer a mesma pergunta, mas de uma forma um pouco diferente. Na igreja de hoje, os anjos da igreja, homens que Deus escolheu, deu vitórias, levantou suas obras, assim como Davi, que errava, mas o seu coração havia arrependimento e seu coração não estava preso nas coisas que são vistas, mas sim naquelas que não são vistas. Por que são poucos nos dias de hoje? Olha, aí quando a gente vai olhar ali, o grande problema não é a pessoa, não estou usando isso como uma justificativa para falhar, todos nós seremos falhos, a questão é sobre o arrependimento, né? Nós olhamos ali que Davi, ele se arrependeu, Saul não. Então, quando a gente olha nos dias atuais, as pessoas hoje parece que a cada dia que elas se afastam de Deus, elas perdem o temor e elas não se arrependem das coisas que fazem. Então, nos dias atuais, a gente vai vendo as coisas acontecendo como aconteceu com Saul, né? A gente olhar Davi ali, ele teve de fato um arrependimento. Não significa que o arrependimento vai fazer com que a pessoa chore, não significa que arrependimento vai fazer com que a pessoa rasgue as suas vestes. Isso não é arrependimento, isso é dor. Sim, né? Essa dor... é a mudança de atitude. O arrependimento é uma mudança de atitude. Agora, a dor, ela pode ser causada pelo remorso. Sim. Geralmente a dor, ela vem por conta das consequências, né, do seu pecado e da sua falha. Isso gera dor. Porque quando nós olhamos a palavra original para arrependimento, ela é uma palavra grega que significa metanoi. Metanoi é mudança de mentalidade. Arrependimento não necessariamente gera dor, mas faz com que mesmo eu sentindo vontade de fazer algo, eu não faça aquilo. Então Davi, ele tinha esse coração e Saul não tinha esse coração. O coração de Saul estava em outras coisas. De fato, estava no que ele não queria perder de material ali na terra. Ele estava preocupado com coisas materiais, não estava preocupado com as coisas que vêm do alto. E é isso que a gente precisa ter esse cuidado, né, de refletir todos os dias, né, as nossas vidas. Porque a gente nunca nós nos colocamos como Saul. A gente sempre quer ser o Davi. Mas precisamos... O outro não. O outro pode ser Saul, né? O outro é sempre Saul. Exato. Mas nós temos que fazer essa reflexão. Eu acredito que nós devemos fazer essa reflexão todos os dias, porque o inimigo, ele faz assim, ele não age só no tirar, ele age nos dar, e nos dá posições, cargos, lideranças, cada vez mais lá em cima. E Deus permite, para ver aonde está o nosso coração. Nós temos as escolhas. E muitas das vezes, quando a cada vez que se sobe mais soberba, mais altivez, vai vir mais frutos da carne do que propriamente do espírito. E por isso nós temos visto algumas situações dentro das igrejas no qual precisamos mudar esses valores, né? Sim, com certeza. Tem pessoas que não estão preparadas para chegar a lugares altos. Elas precisam
ficar no lugar em que estão e às vezes em lugares baixos para não perder a salvação. Sim. Tem gente que se conquistar algo ou tiver algo um pouco mais do que tem, acaba perdendo a salvação porque não vai conseguir lidar com isso e acaba colocando outras coisas como o centro da sua vida, quando na verdade deveria olhar e compreender que todas as coisas vêm do Senhor e retornam para Ele. Amém. Aqui, voltando aqui para a internet, nós temos aqui a participação do Guilherme, meu amigo. Em breve eu coloco perguntas. Ele falou que caiu a internet dele lá. O Sérgio, ele confirma. André Araújo, a paz de todos. Aqui é o cantor André Araújo, um amigo nosso aí que participa com a gente lá na 93 FM. O Sérgio Melo participa. A Dorama também, ela coloca lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Realmente na pandemia podia, e nas outras não. Foi naquele momento que eu falei sobre na pandemia que algumas pessoas, a igreja pregou, né, trouxe a congregação para ficar de forma virtual, né? Então o Guilherme fez essa colocação. E o Sérgio, então são pessoas aí que participaram com a gente. Muito obrigado pelas participações. Deus abençoe a todos. Agora a gente vai entrar aqui numa mensagem sobre esse tema, sobre esse vídeo. E eu gostaria que enfatizasse, eu gosto de enfatizar mais as virtudes do que propriamente os defeitos. Então, eu queria te pedir que o Espírito Santo pudesse te conduzir a, sim, poder falar dos defeitos de Saul, sim, mas enfatizar as virtudes de Davi, que é o que nós precisamos nos dias de hoje, ter um coração segundo o coração de Deus. Quando eu lembro desse episódio de Saul e de Davi, isso me faz refletir muito sobre a minha vida, né? Quem eu sou hoje, onde eu quero chegar e se eu estou preparado para chegar lá. Mas a nossa oração tem que ser sempre que o Senhor nos coloque em lugares onde não nos afaste da presença dele. Porque nós costumamos olhar como o ser humano olha, só vemos o estereótipo, mas Deus não. Deus, ele vê o coração. A palavra do Senhor, ela diz aqui em 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê sua aparência, mas o Senhor vê o coração. Que nós possamos, de fato, olhar mais com essa ótica e não olhar para a aparência das pessoas, mas olhar para o coração delas. De fato, compreender aquilo que está no coração. Nós sabemos que só o Senhor sonda coração e mente, mas deixar de julgar mais pelo que estamos vendo e amar mais pelo que nós sabemos que o Senhor nos chamou para fazer. E eu tenho certeza que mantendo um coração assim, nós vamos conseguir nos manter próximo do Senhor, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém, glória a Deus. Eu costumo dizer, né, lá na rádio principalmente, aqui eu falo pouco, mas quando eu me apresento como Mário Roberto Raboni, aquele que busca ter um coração segundo o coração de Deus. Eu acho que isso é fundamental para todos nós, não só, né, a gente buscar a sabedoria, como muito buscam, mas a sabedoria não leva à salvação. Podemos conquistar, ter riquezas, podemos fazer algumas escolhas, mas é o nosso coração que o Senhor vai sondar naquele grande dia e vai conhecer nossa intenção e vai saber ali nos chamar, porque tudo aquilo que nós fazemos aqui é para ter o nosso nome escrito no livro da vida, não é isso? É verdade. A sabedoria, ela nos dá condições de caminhar da maneira correta no caminho, né? Mas nós sabemos que a salvação só por intermédio de Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim. Então ter sabedoria não significa que elas vão tomar as decisões por nós. Nós precisamos ser corajosos para tomar decisões que muitas vezes não queremos tomar, mas que são necessárias para que nós mantenhamos o nosso foco no Senhor Jesus Cristo. Amém. E tudo aquilo que nós falamos aqui, gente, olha, eu procuro sempre dizer que, não é que eu sou contra a igreja, eu sou contra a pessoa não ser sábia, nada disso, tá? É sempre ter o equilíbrio. A gente precisa ter esse equilíbrio em tudo que nós fazemos. Se a gente conseguir ter esse equilíbrio até o final, certamente ele vai nos chamar e vai aí e consequentemente a nossa vida será de exemplo para outras pessoas, né? Exatamente. O equilíbrio ele é indispensável, ele é fundamental na nossa vida, né, em todas as áreas. Nós não podemos ser desequilibrados. A única coisa que podemos ter em excesso transbordar é o Espírito Santo de Deus. No mais, nós precisamos ser equilibrados, fazer tudo com sabedoria, fazer tudo conforme diz a palavra do Senhor, né? Com ordem, com decência, com sabedoria, para que sejamos assertivos nas nossas escolhas. Amém. Amar o Senhor sobre todas as coisas, amar nosso próximo, ter um coração puro,
ter discernimento espiritual, né? Porque nem sempre é a sabedoria humana, esse discernimento espiritual de saber dizer sim ou não, nem tudo que reluz é ouro, então Exatamente. Precisamos discernir isso aí. Bom, Alex, meu amigo, foi um prazer estar contigo, está sendo um prazer estar contigo, e agora eu queria, assim, né, das considerações finais, que você falasse do seu trabalho secular. Porque, olha, gente, fala aqui para a câmera central aqui, ó. Gente, olha só, é muito importante. Eu estou começando a falar aqui agora dos trabalhos seculares das pessoas que aqui nos visitam. Porque, às vezes você vai comprar algo, você cristão, homem de Deus, assim, você pode comprar com qualquer pessoa, mas poder fazer o bem àqueles que são da casa, já é uma ordenança de Deus também, não é isso? Que fala lá sobre, eu esqueci o versículo que fala sobre você dar primeiro os domésticos da fé, não é isso? Primeiro os domésticos da fé. Exatamente, se você vai fazer de fora, você não pode abandonar os que são da casa, né? Exatamente. Os que são da fé. Então, você tem que abençoar, e ele faz um trabalho profissional, de qualidade. Eu gostaria que passasse o vídeo, sem som, por favor, esse último vídeo que tá aí, e ele vai falar em cima desse vídeo, por favor. Dá pra falar, produção? A produção tá se ajeitando ali. E então é importante, porque se você precisar e chamar um profissional, chame um profissional que seja capacitado a fazer determinado assunto, mas também um homem de Deus que vai, por detrás desse trabalho, ele vai falar também que existe um outro espiritual muito legal. Pode ser? Vai falando aí, por favor. Eu sou fundador de uma empresa de engenharia e arquitetura, né, aqui no Rio de Janeiro. E nós executamos projetos desde o projeto arquitetônico a construções, reformas, e nós temos um trabalho que nós fazemos em conjunto com alguns pastores, algumas igrejas, que é da consultoria e assessoria para a construção, né? Isso de forma 0800, porque o que nós pudermos fazer para a expansão do reino do Senhor aqui na terra, nós o faremos. Na igreja, sim, né? Seria dentro da igreja, no caso. Além das igrejas, pessoas que sofrem com fenômenos naturais, catástrofes, têm problemas, têm suas casas destruídas e às vezes não tem um recurso para construir. Então, no que nós podemos ajudar com assessoria, consultoria, de engenharia, a gente faz para que a pessoa consiga encontrar meios de fazer de forma mais rápida, mais barata e consiga ter ali o seu local. Ainda mais nesse momento, estão passando por fortes chuvas. Muitos locais aí, construções caíram, né? Então muitas pessoas vão precisar passar por reforma, não é isso? Exatamente. Então, às vezes a pessoa não sabe qual material comprar, como construir, como fazer da maneira correta, que lhe traga segurança, e a gente visita, a gente ajuda essas pessoas com toda a instrução necessária. Assessoria. É importante salientar, né, que não seria a mão de obra específico, seria assessoria, planejamento, correto? Toda a parte de planejamento, assessoria, consultoria, né, com ajuda mesmo e instruções. Eu costumo dizer que uma das coisas mais valiosas que nós temos é a informação, e a informação ela abre portas gigantescas. Então, o que hoje nós podemos contribuir é com toda essa assessoria e consultoria. Sim, isso é um lado espiritual, mas gostaria que focasse de novo ali no vídeo que nós vimos. A sua empresa, ela atua todo o Rio de Janeiro, fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro? Como é que em todo o Rio de Janeiro nós fazemos projetos arquitetônicos, né, reformas, desde reformas de apartamentos a grandes construções, como por exemplo, isolamento. Somos especializados em isolamento e tratamento acústico para igrejas, casas de festas, né, e estúdios. Nós atuamos também nesse ramo aqui no Rio de Janeiro. Então, tudo o que for pertinente à engenharia e arquitetura, nós conseguimos hoje oferecer uma mão de obra qualificada. E como é que as pessoas fazem para poder conhecer mais daqueles trabalhos já feitos pela empresa? Nós temos o site que é falcãoesilva.com.br. Lá nós temos o nosso portfólio, nós temos alguns dos nossos principais clientes aqui no Rio de Janeiro, algumas fotos de nossas obras, e nós temos um relatório completo lá do que nós oferecemos aos nossos clientes. Então, de novo o site? falcãoesilva.com.br. E tem Instagram? Tem Instagram, @falcãoesilvaengenharia. E telefone de contato, zap? 964573746. De novo, agora devagarzinho? 21 964573746. Amém. Então, meus irmãos, vocês aí que precisam desse serviço, não deixe de chamar aqui, primeiramente, vai lá no site, analisam e depois orem ao Senhor, chame esse homem de Deus, e eu tenho certeza aí que você vai estar
estar abençoando, que certamente ele também, como homem de Deus, vai ser abençoar ele, a casa dele, e compartilhar daquilo que recebe com a própria igreja, aonde vai ali investir. Tenho certeza que o homem de Deus, ele é um ofertante da casa do Senhor, um dizimista fiel. Então nós vamos estar investindo no reino, não é isso? Amém, amém. Eu quero desde já agradecer a essa oportunidade maravilhosa, nesse privilégio de estar aqui com você, Mário Roberto, nesse programa que é bênção de Deus. Amém, e eu tenho certeza, não tenho dúvidas de que isso alcança pessoas em lugares em que você nem imagina, né? E minha oração é para que o Senhor o prospere nessa obra cada vez mais e o leve a lugares que você jamais imaginou chegar. Amém, glória a Deus. Amém. Receba essa palavra, mas ainda assim, em consideração final, pode ficar à vontade aí, mandar aquele abraço final aí para todo mundo. Olha, mandar um abraço aí para todos vocês que nos assistiram, né, e que participaram conosco. Espero imensamente que você tenha sido abençoado nessa tarde. Mandar um beijo, mais uma vez um beijo enorme para minha esposa, Alessandra Falcão, Isabela, Alice, né, e um abraço para o meu pastor, mentor Carlos Eduardo Baptista, que tem me ajudado aí na minha caminhada de fé e em todas as áreas da minha vida caminha comigo. Ó, aqui no YouTube aqui, ó, apareceu uma pessoa aqui, eu acho que você deve conhecer. Ela se chama Alessandra Miranda Falcão. Bênção. Bate-papo muito edificante. É a sua esposa, minha essa, esposa. Né? Essa é a tua esposa, né? Tá lá ligadinha. Ligadinha. Parabéns aí pelo casal. Que Deus abençoe você, a sua casa, abençoe o seu trabalho, que as portas se abram em Amém. Nome de Jesus, que as sementes que aqui plantadas, tanto no espiritual, daquilo que nós conversamos, tanto dessa área que nós conversamos também, dessa área secular, possa, em nome de Jesus, abençoar a sua casa. O Senhor vai dar o crescimento, é o que nós esperamos. Amém? Amém, a todos nós. Muito obrigado. Meu pastor Eduardo Baptista, muito obrigado aí por ceder nosso irmão em Cristo aqui, a estar conosco, o seminarista Alex Falcão. E vamos ter nova oportunidade, o senhor já está agendado, tem uma nova outro seminarista também para estar conosco aqui. Tenho certeza que vai ser bênção. Vamos chegando ao fim do programa Casa do Senhor. Vou pedir a produção de novo aqui, ó, para colocar na câmera central. Já tá ligadinha ali com a gente, né, Alessandra? A Ana, eu falei Alessandra, ó. O programa Casa do Senhor na TV. Daqui a pouco vai passar aqui, você deve ter visto o programa, as músicas do Projeto Raboneu. Hoje eu não coloquei porque o papo tava tão bom e aí acabou que eu não coloquei a música do Projeto Raboneu. Mas olha só, é muito importante vocês ouvirem as músicas do Projeto Raboneu. Vocês ouvindo as músicas do Projeto Raboneu pelo Spotify, Deezer, Amazon, você vai estar se edificando e você também vai estar ali ofertando ao Projeto Raboneu, porque todos os recursos arrecadados nós buscamos usar em vidas. A produção tá me lembrando que eu peço para botar na câmera do meio e fico olhando para a câmera de lá, né, produção? Eu sou demais. Então, olha só, vocês... perdi no raciocínio aqui. Então é muito importante vocês ouvirem as músicas, porque como eu falei, os recursos arrecadados vão ser usados para ajudar vidas. Eu não consigo viver bem em casa sabendo que existe alguém orando ao Senhor, pedindo por necessidade, e a igreja que somos nós não estamos dando o nosso melhor, e nós queremos inverter esses valores. Queremos buscar e inverter esse valor. Com a mesma proporção que usamos os recursos arrecadados nas igrejas, com a mesma proporção devemos usar nas viúvas e os órfãos. Agora, a Duque de Caxias passou por uma enchente. É um apelo que eu faço para todas as igrejas. Água é fundamental, alimento é fundamental, material de higiene pessoal é fundamental. Parem as obras, tá? Agora é hora de entrar com móveis. Muitas pessoas perderam tudo. Agora é hora de nós nos reunirmos, porque existe uma criança lá precisando de ajuda, existe um pai, existe uma mãe aflita precisando de ajuda. E nós, igreja, precisamos nos reunir como corpo e ser exemplo como a igreja primitiva era. Tudo que se tinha era dividido e compartilhado e não havia necessidade entre eles. Amém? Então, encerro por aqui, até a semana que vem. Faço não para converter, faço porque sou convertido, porque quem converte é o Senhor. Valeu, gente, fica na paz, Deus abençoe a todos. Você está